Oi, amigos! Estamos aqui novamente trazendo para vocês algumas pistas, algumas informações que a gente vai colhendo pela vida, pelos nossos estudos, pesquisas. Mas antes, eu vou pedir para o Guilherme, vou dar boa noite para ele. Boa noite, Guilherme. Boa noite, mãe. Eu pedi para ele para fazer os pedidos, que estamos aqui também precisando da ajuda de vocês. Aqui, ó, coloquem uma inscrição na minha mão. Cada um que passar aqui deixa uma inscrição, já é uma grande coisa, já ajuda muito. Faça os pedidos, Guilherme, por favor. Boa noite a todos, né? E o que eu peço são inscrições, likes, comentários e compartilhamentos. Obrigado. Vamos continuar. Só isso, né, para começar. Mas, gente, o tema de hoje parece sério. E é sério. Mas é também muito interessante e profundo. Nós vamos falar de Freud e Jung juntos no mesmo caldeirão. O tema é esse. E eu vou explicar esse título. Por que os dois mestres da psicanálise estariam juntos no mesmo caldeirão? Porque existem conexões muito fortes. Existe uma discussão. Freud mexeu com a sexualidade da época e provocou uma revolução e tal, enquanto Jung era tido como um pesquisador, um cientista ligado à mitologia, à espiritualidade, e via coisas estranhas e tinha sonhos estranhos e fantasmagóricos. Tem muita lenda em torno disso. Freud, vamos falar um pouco do começo dele? Aqui é um pouquinho de cada coisa. Eu tenho aqui, antes eu quero mostrar essa coleção aqui, que me trouxe muitas luzes. Não são 3 tomos só, não. Guilherme, dá para... Ó. Obras completas de Sigmund Freud. Tá aqui, gente. São 10 tomos. Sem contar com o que a gente vai pesquisando pela vida fora, né? E é um tempinho. Aqui, vamos ver aqui. Aqui eu tenho um pouquinho também do Jung, Carl Gustav Jung. Nessa obra dele aqui, ele tem uma obra imensa, lógico. Eu tenho alguma coisa a mais por aqui guardadas, né? Essa aqui, O Homem e Seus Símbolos. Essa obra aqui foi uma compilação, assim, muito rápida dos simbolismos da obra de Jung. Jung trabalhou com muita coisa, com muito material. E essa obra aqui foi feita por por um jornalista. Tem o nome aqui no prefácio. Um jornalista americano, que o Jung já velhinho, já, né? Quase partindo para outra. E fala assim para ele, vamos fazer aqui uma obra resumindo. Bonita, bem feita, mas resumindo o seu trabalho. E fizeram. E aqui ele... Olha essa que eu abri por acaso aqui. Aqui ele mostra toda a mitologia universal. Universal. Do mundo inteiro. Toda. Resumida, mas toda. Aqui ele mostra também, inclusive a Revolução Russa. Ele fala também de política. Então, esses homens, esses sábios, eles não se resumiam apenas coisas etéricas, e existem, né? Metafísica, né? Sonhos complexos. Eles abriram o leque, abriram o caminho. Eles foram, assim, desbravadores. Aqui, algo que chama muita atenção na obra do Jung, que é a lei da sincronicidade. Se eu puder, eu ainda vou resumir hoje essa lei da sincronicidade com
com um fato muito interessante na vida do Jung. Aqui eu trouxe esse livro, parece que não tem nada a ver. É a música no Tempo, de William Mann e James Galway. Eita, deixa eu falar. James Galway. Galway. Meu inglês está muito difícil, hein? Então, esse A Música no Tempo é também uma compilação, um estudo profundo da música relacionada a essas leis da psicanálise, da psicologia e tudo mais que se segue, né? Então, estamos aqui com a bibliografia básica. Bom, o senhor Sigmund Freud era um estudante brilhante que se dedicava ao estudo da origem das espécies, tipo um darwinismo. E ele estava pesquisando os anfíbios, os peixes, etc. e tal, quando o diretor da faculdade da universidade, lá por volta de 1910, começo do século XX, chama ele lá no escritório e diz: meu filho, você vai me desculpar, mas não pode continuar com seus estudos, com as suas pesquisas, porque você é um rapaz pobre, seu pai não tem meios de custear esses estudos. Eu aconselho que você faça medicina ou outra carreira qualquer que lhe interessar aqui na universidade, porque ele era muito estimado, muito inteligente. Ele não ia parar com os estudos dele. E ele escolheu medicina, especificamente psiquiatria. Mas, e aí foi que tudo começou. Quando ele entrou para a psiquiatria, ele começou a ver métodos assim, ainda são usados, antiquados, e que não surtiam muito efeito. O eletrochoque, né? Eu acho que até a lobotomia, hipnose. No caso, em um caso específico chamado histeria, principalmente a histeria feminina. O que é histeria? A histeria são crises, né, detonadas em mulheres de classe média da época. Elas desmaiavam, elas gritavam, elas tinham crises horríveis, né, pareciam que estavam mortas. E ele resolveu, mas nessa época já havia um professor dele, muito estimado, muito famoso na época, que se dedicava a isso, se chamava, ele era conhecido como Breuer. O Breuer fazia um tratamento que não surtia grandes efeitos. E o Freud resolveu entrar nessa seara. Como ele entrou na seara? Ele tentou a hipnose, novamente, como o outro tentou, não deu certo. A eletroterapia ele também não quis tentar. E ele foi estudando, caso a caso, colocava as pacientes, aquela coisa típica. As pacientes se deitavam, né, numa sofá, assim, se relaxavam, e ele no outro sofá. E ele dizia assim: pode falar. Como é que começou tudo? Começou pelo histórico familiar. Qual a sua relação com sua mãe, com seu pai, sua família, o círculo familiar, os amigos? Até que ele descobriu algo muito interessante. E simples. Os recalques, as coisas guardadas, as mágoas. Então tinha, por exemplo, uma filha de um pai muito severo que dizia assim: eu quero uma... Ela, depois de muita dele, né, várias sessões, ela resolveu confessar: eu tenho sonhos em que eu estou matando meu pai.
Aí ele foi por essa senda, falou, é isso. É isso. E começou a questionar. Por que você quer matar seu pai? Ah, porque ele não me deixa sair, porque ele me reprime, porque eu tive um namorado e ele não permitiu isso e aquilo. E depois dessa sessão, ou dessas sessões, essas senhoras, essas pessoas, ficavam curadas. Esse foi o grande achado, foi o ouro da mina. Foi uma mina de ouro que o Freud encontrou. Mas ele não encontrou por acaso, é claro que ele estudava tudo isso. Ele já tinha várias experiências. O próprio Breuer dava pistas para ele. E ele seguiu essas pistas e outras mais. Então, qual o caldeirão do Freud? Ele tinha um conceito que até hoje é estudado. É um conceito profundo. É o conceito de pulsão. O que é o conceito de pulsão? São os instintos mais íntimos do ser humano. Aqueles instintos que nos levam a cometer atos impensados. Não é? Porque ele estudava toda aquela mitologia relacionada, por exemplo, Thanatos, que é o desejo de morte, e Eros, o desejo de vida. Então era a vida contra a morte. E ele encontrou nesse embate, nessa luta, toda a razão para desenvolver essa questão da pulsão, dos instintos mais primitivos do ser humano. Bom, aí nós vamos ter que parar um pouquinho agora para traçar algumas coisas sobre Jung, seu amigo e discípulo mais dileto e também o mais inteligente. E Jung sabia de tudo isso e muito mais. E se dedicou à mitologia e aos tipos psicológicos. E uma das leis mais interessantes que existe na sua história como cientista, que é a lei da sincronicidade. Só para narrar um caso, para ficar interessante. Jung estava no consultório dele, uma cliente começou a falar de um sonho, que ela sonhava com um inseto gigante, que queria, que atacava, que tal, aquele drama todo sobre o inseto, e de repente ele ouviu umas batidas na janela. Olhou para a janela e ele viu um besouro batendo na janela, no vidro da janela. Aquilo chamou a atenção dele. E por aí, essas coincidências que a gente chama, não são coincidências. E outra coisa, Jung foi mais longe. Ele falou que não existiam coincidências, que tudo no universo está ligado a tudo. Esse conceito parece diferente do conceito freudiano, mas não é. Porque no caldeirão de Freud, esse conceito também existia. Porque tudo isso vem do inconsciente e os dois batalhavam dentro do mesmo caldeirão do inconsciente coletivo. E agora eu estou encerrando e dando um tchau para vocês. Até a próxima.